Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que for que vocês estiverem assistindo. Eu vou fazer uma apresentação aqui, né? Ela é referente a um trabalho que trata, que é parte de um relato de um caso real, né? De um paciente que tinha dependência de anabolizantes, né? E a gente vai usar esse caso para revisar a fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Esse trabalho foi desenvolvido por esse grupo, né? Bruno, Camila, Davi, Laura, Leandro, Maria e Manusca. E é isso aí. O objetivo não é só descrever o caso, né? Mas usar os achados dele, né? Como testículos reduzidos, LH, FSH baixos, como porta de entrada para entender o eixo endócrino normal e o que acontece quando ele é suprimido. Nesse sentido, vamos um pouco ao caso clínico, né? Era um homem, 38 anos, segurança público, fisiculturista, amador. Ele fazia injeções semanais, né? Suprafisiológicas de testosterona, mais orais prévios e outros anabolizantes. Ele tinha algumas queixas como dispneia, tontura, palpitações, cefaleia, sudorese, baixo volume testicular, apneia de sono, alopecia androgenética. E destaque que o baixo volume testicular e abstinência são sinais clínicos diretos da supressão de eixo, né? E é esse o gancho para a fisiologia. Aqui temos a continuação do caso, né? PA 160 por 81, MCT3, muita massa muscular, LH e FSH suprimidos, andrógeno e estrogênios elevados, poliptemia, HDL baixo e hipertrofia ventricular esquerda. Aí a pergunta que a gente faz é por que a hipófise desligou, né? E a resposta está no feedback negativo do eixo. E é exatamente isso que vamos ver aqui agora. Aí temos a pergunta norteadora, né? Se se os andrógenos estão altos, por que o LH e o FSH estão suprimidos? Né? E vamos ver agora. é, Então, para a gente entender todo o funcionamento, a peça-chave é o hormônio liberador de gonadotrofina, né? Que também pode ser referido como hormônio liberador do hormônio luteinizante. Isso devido à sua forte correlação com o pico de LH. Esse hormônio ele é sintetizado, né, principalmente pelo núcleo arqueado do hipotálamo, e a secreção dele não é uma secreção que acontece de forma contínua, mas sim impulsos, né, intermitentes, 5 a 25 minutos, que ocorre a cada 1 a 3 horas. E essa natureza pulsátil, ela é fisiologicamente obrigatória, né, para que o eixo permaneça funcional, porque caso se ele fosse infundido de forma contínua, a adenopófise perderia sua sensibilidade ao hormônio e a capacidade de secretar gonadotrofinas. É, Nesse caso,
O hipotálamo também está intimamente conectado ao sistema límbico, né, como memória e emoções, e ao córtex cerebral. Essa integração explica como o estresse emocional ou estímulos psíquicos podem alterar a frequência e intensidade dos pulsos de hormônio, do hormônio liberador de gonadotrofina. E isso impacta diretamente a fertilidade masculina. O, o hipotálamo, né, agora falando de forma mais abrangente, ele não é importante somente para o controle do sistema reprodutivo, né? Ele também é regulador de outros sistemas, como o metabolismo, né? Pela liberação de TRH, né? Que estimula o TSH, pela liberação também do CRH, que vai estimular a liberação de ACTH pelos corticotróficos, que irá atuar, né, no córtex adrenal. E ele participa também de outros controles, como liberação de GH e a prolactina. Agora a gente vai, né, entender de forma mais clara como ocorre o funcionamento de todo o eixo hipotálamo, hipófise gonadal masculino, né? Como eu já havia dito antes, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotrofina, né, de forma pulsátil, e sobre esse estímulo, a hipófise produz e libera é, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, todos liberados pela hipófise anterior, né? O LH ele se liga às células de Leydig, estimulando a produção de testosterona via AMP cíclico, enquanto o FSH ele atua na célula de Sertoli, né, para promover a espermatogênese. Ele estimula a produção da proteína ligadora de andrógeno, o ABP, que tem como função a concentração da testosterona para a produção de espermatozoides. Nesse sentido, o sistema endócrino ele baseia-se na retroalimentação, né, ou feedback negativo para manter o controle homeostático de todo o sistema. Nesse modelo, o aumento da concentração do hormônio final na circulação gera uma sinalização inibidora sobre os centros de comando superiores, o que leva a uma diminuição do estímulo inicial até que os níveis retornem ao normal. Nesse caso, é bom compreender que há diferentes níveis de retroalimentação, né? Tem, por exemplo, a alça longa de feedback, que ocorre quando o hormônio final produzido pela glândula periférica, que nesse caso é a testosterona, ele atua de forma retroativa sobre os centros reguladores superiores, como o próprio hipotálamo, né? Inibindo a secreção do hormônio liberador de gonadotrofina e sobre a adenipófise, né? Inibindo a LH e FSH. Já a alça curta, ela é caracterizada pela ação, né, de um hormônio hipofisário, isso a nível intermediário, diretamente sobre o hipotálamo, para inibir a secreção do próprio fator liberador. Agora a gente vai nas próprias alças do eixo masculino, né, com relação a elas, temos inicialmente a alça longa, né, na qual a testosterona inibe o hipotálamo, reduzindo a frequência e amplitude dos pulsos do hormônio liberador de gonadotrofina, né, ao mesmo tempo que também exerce um efeito inibitório direto na adenipófise, diminuindo a secreção de LH e FSH. Já a alça curta, né, as gonadotrofinas, como LH e FSH, elas podem atuar diretamente sobre o hipotálamo para inibir a secreção do próprio hormônio liberador. Tem também
a alça longa, né, de inibina, que exerce também um feedback negativo específico na adenipófise para inibir a secreção do FSH. Já fechando o ciclo agora, né? O hormônio liberador da gonadotrofina, ele é, ele é liberado, né, de forma pulsátil e comanda, né, todo o eixo. O LH e o FSH executam e os hormônios da gônada retornam para ajustar tudo lá em cima no centro de controle. De forma que é um sistema equilíbrio dinâmico, sempre se autorregulando. É exatamente esse feedback que explica o caso do nosso paciente. Isso porque, quando o paciente utiliza doses suprafisiológicas de, de anabolizante, o sistema interpreta que há um excesso massivo de hormônios e interrompe completamente o estímulo central para proteger o organismo de uma superestimulação. O paciente apresenta estrogênios elevados devido à conversão periférica da testosterona pela enzima aromatase, né, que é comum no tecido adiposo e no fígado. E por fim, né, o estrogênio ele tem um efeito inibitório sobre a secreção de gonadotrofinas, ainda mais potente que a própria testosterona, né, o que agrava a supressão do eixo. Obrigado pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite.